Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vigna Veiga, sou estrategista de conteúdo digital e hoje você vai aprender como criar um conteúdo unido com o seu feed nas redes sociais. Inclusive, esse foi um conteúdo, tá? Essa ideia de conteúdo, através de um comentário que nós tivemos em um vídeo aqui no YouTube. Inclusive, vou aqui mostrar pra vocês. Ele perguntou assim, ao Lucas: Olá, tudo bem? Como eu faço para vender um infoproduto low ticket pelos stories sem aparecer e como deve ser a estrutura do feed quanto aos posts? E aí isso me deu uma ideia muito boa de conteúdo aqui. Isso não vai servir apenas para conteúdo low ticket ou para infoprodutos, mas para quem vende serviços, enfim. Então é uma base que eu vou passar aqui para vocês de conteúdo, de como que você pode utilizar então o seu feed, como tem que ser a estrutura do seu feed, como tem que ser a estrutura de fato aí do seu stories também, para você poder converter e realmente se comunicar com o seu cliente. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, porque sempre tem conteúdo fresquíssimo e maravilhoso aqui para você poder criar aí conteúdo para suas redes sociais, independente se você é infoprodutor, se você é empreendedor. Não importa, o que importa é que você vai aprender todas as bases que você precisa para criar conteúdos autênticos, que realmente façam diferença e que realmente tenham resultado nas suas redes sociais. Beleza, então vamos lá, vamos começar agora a nossa aula, bem direto ao ponto, tá? É o seguinte, gente, antes da gente entender como vender qualquer produto nas redes sociais, aqui que esse vai ser o tema do nosso vídeo, com base realmente no conteúdo que a pergunta que foi proposta, a gente precisa entender que as redes sociais, ela é uma forma de você chegar até o seu cliente, tá? Então, vamos entender o que é isso. Quando a gente está na rede social, quando a gente cria uma rede social, quando a gente cria um Instagram, um Facebook, enfim, o nosso intuito é, de fato, vender. Mas a gente precisa entender como que acontece essa questão da venda dentro das redes sociais, ou seja, como que acontece a criação, né, para que ocorra essa venda, a criação do conteúdo para que ocorra essa venda, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender sobre criação de conteúdo, né? Então, antes de tudo aqui, ó, como tá aqui para vocês, a gente precisa entender uma coisa, entender o que seu cliente deseja. Tá? Se você não entende o que o seu cliente deseja, ou por exemplo, eu tenho uma loja de roupas, então eu vendo certos tipos de modelos de roupas. O que seu cliente deseja de fato? O que ele quer? O que ele quer saber? O que ele quer ver na sua rede social? Tá? Porque às vezes a gente vai criar conteúdo, mas a gente acaba criando conteúdo pra gente mesmo. E aí que tá o problema, aí não tem engajamento, aí as pessoas elas não vêem sentido naquilo, porque de fato elas não estão conseguindo enxergar, tá? No seu conteúdo algo que seja benéfico para elas. Então, tudo que você for fazer dentro da sua rede social, você precisa olhar para o seu cliente. E se você é infoprodutor, se você é afiliado e tudo mais, né? Basicamente todos os produtores, alguns, né? Não são todos. Mas eles dão a base ali do cliente para aquele produto. Então alguns dão até a persona pronta já para você poder só criar o conteúdo em cima daquilo. Às vezes dão até o conteúdo, né? Mas às vezes você não quer aquele conteúdo, você quer fazer algo diferente. Então você pode fazer dessa forma, entendendo primeiro o que o seu cliente quer. E aí, como que você vai entender o que o seu cliente quer? Através da pesquisa de mercado, tá? Se você não fizer a pesquisa de mercado, você não vai saber o que seu cliente quer. O que é uma pesquisa de mercado, Vigna? É você ir até o seu concorrente, por exemplo, né? Então, se alguém vende um produto igual ao seu ou parecido com o seu, você vai na rede social dessa pessoa, você vai ler os comentários, você vai ver o que esse cliente está falando nas redes sociais deste seu concorrente. Você pode, inclusive, fazer isso pelo chat GPT, tá? Então, você pode perguntar para o chat GPT dando os comandos, minha persona, o meu cliente, o que você vende de fato. Eu vendo roupas plus size, né? Focada aí no público plus size, e eu gostaria de saber, me dê algumas ideias, o que as pessoas plus size, quais são as maiores dores dessa persona, né, no ramo, então, de moda plus size. E aí, basicamente, o ChatGPT vai conseguir te dar ali uma base de conteúdos daquilo quais são as principais dores, tá? E aí a gente vai para a estrutura de feed, ou seja, estrutura de conteúdo dentro do seu feed do Instagram. Quando a pessoa ela entra no seu feed do Instagram, basicamente ela não vai olhar todos os conteúdos que tem no seu Instagram. Então seria 3 dobras
do seu Instagram. Por exemplo, a pessoa olhou, ela entrou no seu feed. Então, a primeira coisa que ela vai ver, eu vou até exemplificar pra vocês pra ficar um pouco mais fácil, tá? Quando ela entra no seu feed, a primeira coisa que ela vai ver vai ser essas primeiras dobras aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vai ser essas primeiras dobras aqui, ó. Então, basicamente, ela vai ver essa primeira, essa segunda, essa terceira. Depois ela vai rolar mais um pouco, vai ver mais primeira, né, segunda e terceira. E depois mais um pouco. E aí, é o conteúdo que ela vai ver. Enfim, sétima ou dobra pra baixo, basicamente ela não vê, a não ser que você tenha muito conteúdo aí no seu Instagram, tá? Mas basicamente é isso que a gente vê quando a gente entra no Instagram de uma pessoa. A gente olha a bio, né? A gente vê qual que é a promessa na bio. Então a gente vê certinho o que tem na bio da pessoa. E depois disso a gente basicamente olha o feed. Tem uns destaques ali que é legal, a gente pega os destaques e também olha. Né? Então, esse é o comportamento da pessoa. Então, por isso que os conteúdos têm que estar atualizados. Porque, cientificamente, a gente falando do hábito do consumidor dentro de uma rede social ou, para exemplificar, dentro do Instagram que a gente está falando agora, ele vai se comportar dessa forma. Então, ele vai rolar ali 3 vezes o feed, vai ver se tem alguma coisa interessante, vai olhar os stories, isso é importante. Porque sempre quando não tem os stories, as pessoas elas acham que o feed tá abandonado, ou seja, assim, que não tem nada de interessante ali. Então é sempre importante estar postando stories todos os dias, tá? Nem que seja da sua rotina, nem que seja falando um pouquinho sobre você, ou fazendo as narrativas também, inclusive do meu curso Stories Vendedor tem diversas narrativas para você poder utilizar. É só clicar aqui abaixo para você poder adquirir. Mas, em questão a isso, você precisa entender que o comportamento da rede social do seu cliente vai ser dessa forma. Então, se a gente quer que o nosso feed ele seja atraente, que o nosso feed ele tenha conteúdo que seja interessante, a gente vai precisar pensar nessas coisas aqui, ó. Conteúdos que sejam relacionados ao seu produto, tá? Então, sempre a base do seu conteúdo vai ser relacionada àquilo que você vende. Se você não vende nada na sua rede social, se você tá ali só portar, você não monetiza esse seu Instagram, então realmente, de fato, vai ter pessoas ali seguindo por te seguir, né? Mas o nosso intuito aqui realmente é levar ele até a venda. Então, todos os conteúdos, eles têm que ser relacionados, tá? Com o seu produto, com aquilo que você vende, com aquilo que você oferece para o seu cliente, tá? E, basicamente, esses conteúdos, eles têm que ser no o que, como e por quê. Então, porque são dúvidas que a gente tem quando a gente entra, quando a gente se depara com algum produto. Então, o que é esse produto? O que ele faz? O que ele fornece para mim? Qual que é o tipo de benefício que eu vou ter com esse produto? Como ele funciona? Como é a ação dele? Como é o resultado, né, que ele oferece? E o porquê? Por que eu devo comprar? Por que eu devo adquirir esse produto? Qual que vai ser o benefício que ele vai me trazer? Então, quando você responde essas perguntas do que, como e porquê, fica muito mais fácil de você criar esse conteúdo para o seu cliente. Então, você respondendo essas perguntas, que são perguntas inconscientes, que todo mundo faz quando chega no feed, automaticamente você vai você vai responder as perguntas que a pessoa tem. Porque quando ela chega no seu feed, ela não vai diretamente perguntar pra você. Você tem que responder antes. Então, com os seus conteúdos, quando ele chega no seu feed, você tem que mostrar, através do conteúdo, que você tem a solução pro problema. Por isso que você precisa fazer, antes de tudo, é entender o seu cliente, é fazer a sua pesquisa de mercado, tá? E depois, nos stories, como que tem que ser a estrutura dos stories? Os stories nada mais são do que criar a proximidade com o seu cliente. Então, o seu cliente ele precisa se sentir próximo de você. Porque ali é mais um negócio de tete a tete, fica 24 horas no ar, não fica uma coisa para sempre. Então, os stories, ele acaba tendo essa questão de proximidade com o cliente, né? De mostrar a vida real mesmo. De mostrar, de fato, o que tá acontecendo na sua vida naquele momento e tudo mais. Vigna, mas eu não gosto de aparecer. Então, a gente tem vídeo já aqui no canal falando sobre isso, sobre como você criar conteúdo sem você que não quer aparecer, tá? Mas, a gente fala que hoje os afiliados, por exemplo, que vendem produtos, né? Ou infoprodutores que fazem produtos, ou donos de lojas, empreendedores, a gente já sabe que quando a gente aparece, a gente constrói um relacionamento com a nossa audiência muito mais duradouro. Por quê?
Porque as pessoas elas estão te vendo diariamente. Elas estão conversando com você, ele tá vendo você diariamente. Então isso cria uma proximidade de fato com o cliente. Então é importante que você entenda e possa, se possível, né, criar realmente esse passo a passo. Se não, não tem problema, você pode criar essas narrativas, pode usar fotos de outras pessoas assim, de banco de imagens que é autorizado, né, para demonstrar o seu produto, para criar as narrativas ali com o seu produto. Inclusive, eu tenho lá no Stories Vendedor, mais uma vez, falo aqui pra vocês, que eu tenho lá todo o passo a passo pra você poder, de fato, criar stories envolventes, tá? Porque tem todo um passo a passo, de fato, pra você poder entender seu cliente, como que ele se comporta dentro dos stories. E lá nos Stories Vendedor eu falo sobre isso. E aí, criar narrativas, você tem que criar narrativas que envolvam o seu produto, tá? E que façam o cliente se questionar, criar conexão e sentir a perda. Por exemplo, se questionar. O cliente, ele chega no seu perfil e ele vê, por exemplo, um produto. Aí vê o seu produto ali, que só tem a foto do seu produto falando compra-me. Mas ele vai se questionar, mas por que eu tenho que comprar? O que é? Como que é? São dúvidas que a gente tem. É só você se colocar no lugar do cliente. Por exemplo, se você chega hoje numa loja e você está procurando um tênis para corrida. E aí você vai se questionar por que aquele tênis é bom, né? Por que aquele tênis, como é que aquele tênis vai me ajudar? Então aqui, ó, já tá uns conteúdos no feed, lembra? O que, como e por quê? Então, as pessoas, elas vão te questionar, tá? E ali quando você cria uma narrativa dentro dos seus stories, respondendo também essas perguntas do que, como e por quê, você também cria uma conexão. Então, você dá uma razão para o seu cliente, ele dar a atenção dele pra você, né, ali no seu Instagram, e também você dá uma razão pra ele poder comprar o seu produto. E aí, automaticamente, você cria uma conexão, porque quando você responde aquilo que ele tem dúvidas, você tá criando conteúdo que, de fato, tá tirando as dúvidas dele, e você cria uma conexão. Ah, então quer dizer que ele me entendeu. Ah, era isso que eu precisava saber, era isso que eu realmente precisava. E aí, automaticamente, você cria uma conexão com o seu cliente. E sentir a perda é o seguinte, você precisa fazer com as narrativas com que o seu cliente ele sinta que ele está perdendo alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou com problemas, né, com emagrecimento e tudo mais, por que eu não estou ainda consumindo esse produto? Se ele tem todos esses benefícios, se já me respondeu tudo o que eu precisava saber, então eu preciso comprar antes que eu não consiga mais sair dessa situação. Então, o cliente sempre ele vai querer sair da situação onde ele tá. Você precisa levar o seu cliente, tirar ele do ponto A e levar ele até um ponto B. Ou seja, você precisa tirar ele daquela situação que ele está vivendo. E é por isso que quando você responde as perguntas para ele, quando você dá as respostas que ele precisa, você vai fazer ele se questionar, você vai criar conexão e ele vai sentir que ele não pode perder mais tempo, que ele precisa consumir o seu produto o mais rápido possível para ele poder sair desse estágio e poder realmente ter a mudança. E é através das narrativas que você pode fazer. Já tem narrativas, inclusive, prontas aqui no YouTube, mas se você quer dar um passo a mais, se você quer realmente, de fato, entender mais a fundo o seu cliente, os Stories Vendedor, o link tá aqui abaixo para você poder adquirir. E é sobre isso, gente. Então, você precisa unir realmente o fato do seu feed, ele responder as perguntas do seu cliente, e você precisa trazer isso nos stories também através das narrativas, ok? Mas antes de tudo, não esqueça de fazer a pesquisa de mercado. Você vai no seu concorrente, você vai ver ali a pessoa que possivelmente pode também estar vendo o seu produto ou o seu serviço, né? Ela pode estar também adquirindo de você, né? E automaticamente você vai conseguir ver ali as perguntas que as pessoas têm, quais são as dúvidas, o que ela gostaria de saber, o que ela não gostaria de saber, e aí você vai respondendo através dos seus conteúdos também. De fato, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, me siga lá no Instagram, @vignaveiga, e eu te vejo no próximo vídeo. Coloca aqui abaixo pra mim, deixa aqui, eu leio todos os comentários, viu, gente? Então deixa aqui abaixo pra mim o que você achou desse vídeo, se tem mais alguma dúvida, que a gente vai poder tá criando, talvez aí, um novo vídeo aí respondendo as suas dúvidas, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.